Tem 63 pessoas entrando. Oi, gente, bem-vindo. A gente começa daqui 2 minutinhos, estamos só esperando todo mundo entrar. Se vocês tiverem, todo mundo está me escutando bem, se alguém tiver com um problema de áudio, avisa aqui no chat, por favor, que daí a gente já tenta corrigir no comecinho. Ok. Estão ouvindo bem, sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite, estou ouvindo super bem também. Boa noite. Todo mundo vê minha tela? Sim, né? Sim, boa noite. Tudo tranquilo aqui. Tudo bem. Boa. Tá tranquilo, dá pra ver. A Natália, que é a nossa outra palestrante, já está se conectando também. Nath, se você estiver aqui e eu não tiver te visto ainda, dá um salve. Ah, tá aqui. Boa. Tá aqui. Boa, muito bem. Bom, gente, vamos começando então para não atrasar muito, enquanto isso eu vou aprovando todo mundo que está se conectando. Eu sou a Lari, cuido de comunidades de tecnologia aqui no iFood. Esse está sendo mais um meetup do Brain aqui que a gente está fazendo. A última vez, não sei quem participou, foi no final de março, bem no comecinho da pandemia. Tivemos alguns imprevistos, quem participou sabe bem, mas já temos toda a rota corrigida. Então, vou dar alguns recadinhos bem rapidinhos antes de passar para a Paloma, para ela começar com a primeira palestra. Quem tiver dúvidas, mandem no slide, esse é o código aqui, 85066. A gente vai concentrar todas as perguntas para o final do meetup, então depois que a Paloma falar, a Natália vai falar e a gente deixa mais ou menos os últimos 20 minutos a meia hora finais para responder as perguntas de vocês. Para quem nunca mexeu com um slide, só para que todo mundo saiba, as perguntas que ficam em cima são as que são mais votadas, que vocês dão joinhas. Então, garantam que as perguntas que vocês querem que sejam respondidas estejam sendo bem votadas, porque dependendo da quantidade a gente não vai conseguir responder tudo. E aí, como somos iFood, a gente também vai fazer um sorteio de 3 vouchers de R$40. E as regrinhas do sorteio estão aqui nesse slide, então vocês precisam seguir o Instagram do iFood Universo, marcar a gente nos stories com a hashtag iFoodBrainMeetup, deixe o seu perfil público para a gente conseguir ver, que no final do evento a gente vai anunciar os 3 sorteados, e aí a gente entra em contato diretamente com vocês pelo inbox do Instagram, passando o código e as instruções de uso para vocês usarem. E aí, rapidinho, antes da gente começar para valer, só para a gente ter uma ideia aqui do público, eu queria que vocês entrassem no mente.com para a gente entender há quanto tempo vocês trabalham com data, se a gente tem gente que já trabalha há bastante tempo na área, ou se tem gente que está curiosa, querendo entender mais sobre esse universo. Eu vou até compartilhar a minha tela para vocês acompanharem esses resultados em tempo real. Então, podem ir entrando aí respondendo, que eu já vou para a tela para a gente acompanhar as respostas juntos. Boa. Para quem está entrando agora, é só se conectar aqui nesse mente.com, colocar esse código que vocês conseguem responder. Vou deixar aí um minutinho. Temos bastante gente que já trabalha aqui com dados. Maioria de 1 a 3 anos. Legal.
E uma galera curiosa querendo começar. Bom, então vamos lá, gente, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar agora, eu vou passar a bola para a Paloma, compartilhar a tela e começar a apresentação dela. E vou reforçar aqui no chat o link do slide para vocês poderem ir enviando as perguntas de vocês, tá? Não mandem aqui no chat, porque senão a gente acaba perdendo o controle das perguntas. Então, lá fica mais organizado. Pá, com você, vou parar aqui de compartilhar minha tela. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Olha só, se tiver a minha conexão cortando, você avisa, por favor, porque senão eu vou ficar aqui falando sozinho, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui. Tá todo mundo vendo? Sim. Tá. Bom, eu sou Paloma, né? Eu sou Data Scientist do iFood tem mais ou menos 1 ano e 2 meses, né? Fora isso, eu tenho, né? Eu sou graduada em Economia, assim, acho que é importante falar um pouco para as pessoas que estão começando e tal, que acho que no iFood tem bastante diversidade de pessoas e de formações, né? Eu sou economista, fiz mestrado em Economia e meu doutorado foi em Estatística. Então, vou falar aí um pouco sobre, assim, uma visão aí de uma parte mais estatística da coisa. A minha palestra, então, hoje é sobre Marketing Mix Model. É um projeto que a gente está fazendo dentro do iFood. Eu trabalho na área de AI e eu estou focada mais na parte de marketing, né? A gente no iFood se divide em alguns projetos e desde que eu entrei eu estou focada em resolver os problemas da área de marketing. Bom, o que eu vou falar hoje? Então, a gente vai falar um pouco do problema, por que a gente está fazendo esse modelo dentro do iFood, uma definição do que é o Marketing Mix Model, falar um pouco dos 4 P's de marketing, que é uma teoria que norteia aí o porquê, né, da gente estar fazendo isso, um pouco de padrões de respostas à propaganda e alguns efeitos que a gente vai querer capturar na modelagem, né? Então, tem efeitos temporais e efeitos dinâmicos, e também efeitos de intensidade do investimento. Além disso, vou falar um pouco das formas funcionais do modelo, né? Modelos lineares, multiplicativos, modelos de defasagens, uns modelos hierárquicos, um pouco de uma transformação que é bastante utilizada na área de propaganda e dentro desse contexto de Marketing Mix Model, o Adstock, e falar finalmente aí das nossas entregas, aí do nosso trabalho dentro do iFood. Então, o Marketing Mix Model, a área de marketing do iFood, ela é bastante intensiva em investimento, né? A gente tem muitos investimentos em TV, em mídias digitais, né? A gente gasta bastante também com subsídios, vouchers, né? Que vocês já devem ter recebido vários. As promobombs, que são as promoções relâmpago. E também com frete grátis e eventos também. Então, o Marketing Mix Model ele surgiu como uma forma de a gente conseguir lidar com essas ineficiências e otimizar os gastos da área de marketing do iFood. Então, a ideia aqui é explicar as vendas com base em todos esses determinantes, né? E, além disso, a gente também tem outros fatores, além desses investimentos que o iFood faz, que podem explicar as vendas. Então, por exemplo, fatores macroeconômicos, ações da concorrência e, por exemplo, até o coronavírus que a gente vê aí que deu um boom aí no nosso negócio. Então, o que é a definição do modelo, né? A gente tem um modelo que a gente vai estimar o papel das mídias, né, os gastos de marketing, outros determinantes, e aí a resposta aqui, a variável que a gente quer explicar são as vendas ou até mesmo o market share da empresa. Na verdade, assim, a gente pode colocar qualquer variável aqui, por exemplo, a gente faz um modelo de instalações também, mas o mais tradicional dentro do contexto de Marketing Mix Model são explicar as vendas.
Então, a gente tem aí determinantes de vários tipos. Determinantes de produto, por exemplo, o portfólio da empresa, a diferenciação qualitativa do produto, o preço também, os incentivos de preço também influenciam as vendas, os descontos. Aqui, promotion, que é o terceiro P de marketing, que é, na verdade, a publicidade e a mídia, né? E o place, que é a distribuição, a cobertura do iFood, enfim, cobertura dos produtos, a disponibilidade dos produtos, tudo isso influencia nas vendas. Então, esse Telles é um cara que escreveu aí bastante coisa sobre Marketing Mix Model, ele fez aí um livro e ele fala sobre alguns efeitos que a gente estuda dentro dessa modelagem. Então, tem os efeitos contemporâneos, que a gente chama aí de mudanças instantâneas nas vendas. Então, tipo, por exemplo, a gente gasta com uma propaganda do Google hoje e a gente quer ver, na mesma hora, a gente tem, às vezes, uma resposta de sessões e enfim, de vendas, de pedidos. A gente também quer analisar carry-over, que é o quê? Um efeito defasado, de carregamento, né, dos períodos futuros. Por exemplo, a gente está gastando, então, hoje com o Google, a gente espera que não dê um efeito só hoje, isso tem um efeito também no futuro, porque as pessoas ficam, né, com aquela memória da propaganda, né? Além disso, tem os efeitos dinâmicos, né, que podem variar ao longo do tempo. Então, tipo, num determinado período do tempo, aquele efeito desse determinante pode ser assim, mas em outro período do tempo pode mudar, né? Pode diminuir ou aumentar. E também os efeitos de conteúdo da propaganda. Então, dentro do Marketing Mix Model, assim, por isso que é um modelo bem complexo, porque você tem vários tipos de propaganda, você tem vários tipos de criativo, você tem vários tipos de, por exemplo, de programa de televisão que você pode colocar na novela, enfim, o Domingão do Faustão, enfim, vários outros, né? E também tem os efeitos de mídia, assim. Será que, assim, eu colocar o mesmo banner no Google vai ser o mesmo efeito de colocar no Facebook? Então, aqui um pouco falando dos efeitos temporais, né? O current e o carry-over. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem, assim, vários exposures, né, das propagandas ao longo do tempo. E aí a gente tem, por exemplo, esse efeito aqui, que é um efeito de longa duração, que, assim, você expõe a propaganda aqui, e aí esse efeito, nas vendas, ele vai sendo carregado ao longo do tempo e ele persiste por um longo período. Aqui, nesse caso, também tem um outro tipo de efeito, que é um efeito mais persistente. Você faz a exposição e aí depois cai um pouco esse efeito, mas ele persiste e é constante também ao longo do tempo. E tem também os efeitos de curta duração, assim, que dependendo das mídias, você vai lançar um banner e as pessoas vão continuar lembrando daquilo, mas vão esquecer, enfim, os efeitos vão diminuindo rapidamente. E aí, então, a gente também tem que falar de um conceito bem interessante no modelo de Marketing Mix Model, que chama Shape Effect. O que é o Shape Effect? Ele é um efeito que ele se refere ao período instantâneo, né? Ao período corrente. Então, o que é isso? A gente está aumentando o spend, o gasto de marketing, ou não só o gasto, como, por exemplo, no caso de TV, você tem também o Gross Rating Point, que é a audiência, né, do programa, o Ibope mede. Então, quanto mais intensidade, maior o efeito, certo? Instantâneo também. Só que esse efeito, ele pode também, ou ele pode ser linear, ou seja, quanto mais propaganda, mais efeito nas vendas, ou ele pode ser aumentando uma taxa decrescente, ou ele pode ser do tipo S-shape, que é a gente aumenta, no começo, assim, se você tiver pouco advertising, não tem muito efeito. Aí você vai aumentando ao longo do tempo, e aí depois, só que isso aí também vai depois, né, que para os entendidos aqui, a derivada vai modificando, e aí você vai ter uma diminuição do efeito também, que é esse formato de curva S. Então, tudo isso é importante, e tem modelagens bem específicas para a gente conseguir capturar tudo isso. Então, efeitos dinâmicos, por exemplo, o wear-in e o wear-out. O que é o wear-in? Então, aqui você tem as exposições, e as exposições, você tem aqui uma exposição, aí vai ter um
decaimento, aí tem outra exposição, e aí você vê que ao longo do tempo isso aqui está aumentando, ou seja, por conta dessa memória dos consumidores, né? E também propagação das mídias, né? E aí você pode também ter outro efeito que ele vai diminuir ao longo do tempo, ele vai aumentando, só que depois ele vai diminuindo aí ao longo das semanas. Então, finalmente, como é que a gente captura isso, né? As formas funcionais, elas são, em geral, relacionadas a um modelo de regressão, e a gente tem duas formas aí principais, que são o modelo linear, que é simplesmente pegar o Y, que aqui é a propaganda, e simplesmente fazer uma regressão, que aqui eu tenho advertising, eu tenho preço, eu tenho promoções, eu tenho fatores qualitativos e sempre tem um termo de erro. E um modelo multiplicativo, que é desse formato aqui, que na verdade, tipo, se você passar o log dentro dessa equação aqui, você vai, na verdade, é um modelo linear log-log, né? Com as variáveis em log. E esse modelo é interessante porque ele captura a sinergia entre as features e também a interpretação dos coeficientes é um pouco mais direta, porque é uma elasticidade. O que quer dizer uma elasticidade? Um percentual de aumento do advertising vai gerar, né, um percentual de aumento do Y. Então, é um pouco mais fácil de fazer a interpretação. É importante falar que dentro desse modelo de marketing mix model, a gente quer interpretação, né? Tem muitos modelos que a gente usa, black box, que a gente está interessado só na previsão. Só que no caso do marketing mix model, a gente também tá interessado na inferência, né? E aí, finalmente, alguns modelos que é o que a gente tem mais utilizado dentro do iFood, que são os modelos de defasagem distribuída, porque eles são importantes porque eles conseguem capturar tanto esse carry-over, que é aquele efeito de carregamento, né, quanto o shape effect. Então, para quem é entendido aí né, na literatura de séries temporais, a gente chama de autoregressive distributed lag models. E aí a gente tem, tipo, o Y vai sendo defasado ao longo do também, e eu também posso usar as variáveis independentes defasadas. E isso é importante que a gente pode capturar aqui. Por exemplo, aqui é o efeito tradicional do decaimento, né? Que é o modelo de Koik. O que é o modelo de Koik? Na verdade, é esse modelo, só que eu tenho só uma defasagem do Y aqui. E aqui, por exemplo, eu tenho duas defasagens do Y e do X, do advertising, né? Enfim, eu posso capturar vários formatos aqui de carry-over utilizando esse tipo de modelagem. Uma outra forma, uma outra coisa bem importante, que acho que vai casar muito com a palestra da Natália, é sobre as variáveis de iteração, né? Então, a gente usa muito variáveis dummies, né? Que são variáveis binárias, 0, 1, que você interagindo com uma outra variável, por exemplo, esse A2T é o criativo 2, sei lá, um banner X, que tem uma característica específica. E aí a gente quer verificar que você consegue ver que o efeito, quando tem esse criativo, por exemplo, A igual a 1, é muito diferente quando, né, o A igual a 0. Então, esse tipo de iteração, né, de feature engineering é muito utilizado também nesses modelos. E aí pode se tornar cada vez mais complexo, porque imagina se você tiver vários tipos de criativo, quantas dummies você vai ter que colocar, enfim, e aí a gente tem que recorrer a outros formatos. E, finalmente, uma coisa também que é bastante utilizada é o modelo hierárquico, que na estatística chama de modelo misto ou multinível, né? Que a gente tem aqui como se fosse umas equações que são simultâneas, né? Tem um primeiro estágio, por exemplo, o R, eu quero explicar as vendas, e aí aqui eu tenho, é importante que dentro do modelo hierárquico, por que ele é bom, existe também? Porque eu posso querer fazer esse R não só as vendas, por exemplo, mas um vetor de vendas por cidade, que é esse modelo aqui que eu retirei do Teles. Então, eu tenho aqui os meus coeficientes beta 6, que são das mídias, que eles, por sua vez, têm um segundo estágio, que é uma outra equação, que tem regressores específicos dos criativos. Se tem emoção, se não tem emoção, se está visível, se não está visível, e uma série de coisas. Então, essa modelagem, que é bem complexa, também é bastante utilizada.
e também utilizada num contexto também de modelos bayesianos, que é algo que a gente também está estudando lá no iFood, que é bem utilizado pelo time de research do Google, né? E é interessante, enfim. E aí, finalmente, por exemplo, eu falei lá do carryover, você pode usar modelo de defasagem distribuída, mas não necessariamente você pode fazer isso. Você também pode fazer uma etapa que é um feature engineering, que você pode pré-transformar, né? Transformar previamente suas variáveis de spent, aqui o X é o spent, né? Com uma transformação ad stock. O que é a transformação ad stock? É uma média ponderada dos spends ao longo do tempo. Então, é uma média ponderada entre o gasto corrente e o gasto L-1. E aí eu consigo usar essa variável, faço um feature engineering, e aí eu consigo usar essa variável no meu modelo, sei lá, linear, por exemplo. E aí eu uso, tem vários formatos para esse ad stock, um dos mais utilizados é esse decaimento geométrico, né? Então aqui eu tenho o L é a semana, né? O tempo, e o alfa aqui é o fator de retenção da mídia, que eu coloquei aqui, quanto mais o alfa maior o alfa, eu tenho curvas aí diferentes, né? Tipo, aqui decai bem mais rápido do que aqui. E é interessante falar desses modelos bayesianos que a gente tem estudado, que é legal que você consegue fazer a estimação conjunta aqui do alfa, se você colocar uma priori nesse hiperparâmetro aqui, porque como ele varia entre 0 e 1, eu posso colocar, por exemplo, uma beta, uma distribuição que seja, né, compatível suporte. E aí, então, como eu falei, tem uma série de engenharias e pré-processamentos que a gente tem que fazer e tem vários métodos também que são utilizados dentro desses modelos de Marketing Mix Model. Tem Linear Regression, que você pode usar regularização ou não. Aqui eu botei o XGBoost, mas na verdade são modelos de árvore, que o XGBoost ele é bem eficiente, né? Como eu falei, os métodos bayesianos e também métodos tradicionais de time series também, como eu posso fazer, por exemplo, um vector outer regression e regressões dinâmicas também, né? Que os coeficientes variam no tempo. Então tem uma série de possibilidades e é muito interessante. E aí, dentro do iFood, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um modelo Marketing Mix Model, por enquanto, só para aquisição, né? Aí a gente coloquei o funil de aquisição, que é o que? A gente tem o impacto, né, das mídias, e tem impressões, interações, os cliques, enfim, a visualização, por exemplo, de uma propaganda da televisão. E aí o cara vai lá e ele pode fazer o download do aplicativo ou não. Diz que é menor aqui, né? Ele pode instalar ou não também. Ele pode se registrar, ele pode cadastrar o e-mail ou não. E aí depois ele pode navegar, ele pode navegar e não comprar. E aí ele pode navegar, visualizar o carrinho, visualizar listas, enfim. No final das contas, a gente quer o quê? A gente quer pegar todos esses determinantes e fazer um modelo que a gente quer estimar o número de novos clientes e o número de instalações, né, nesse contexto aqui. E aí a gente tem feito um modelo com algumas variáveis aqui. Primeiro a gente fez esse modelo aqui, que é um modelo que a gente chamou de um estágio, que é colocando todos os nossos determinantes, subsídios, cobertura, competidores, feriados, né? Sazonalidade, porque a gente tem aqui falando de séries temporais. E aí a gente prevê os primeiros pedidos, né? E calcula a sensibilidade desses determinantes. E agora a gente está fazendo um modelo em 2 estágios, que a gente faz tanto a previsão das instalações e aí utiliza as instalações para fazer a previsão dos primeiros pedidos, que tem se mostrado também interessante em alguns sentidos. E as entregas. Então, hoje em dia a gente tem já um modelo, a gente vai sempre iterando, né, os modelos, cada vez, a cada sprint melhorando, e a gente já tem uma entrega aí bacana, que o time de mídia já pode usar essa planilha, por exemplo, que essa planilha é uma planilha que é conectada ao endpoint, né? Que é um endpoint que tá dentro da nuvem da AWS. E aí a gente consegue, o gestor de mídia, enfim, o pessoal de marketing, que é o nosso cliente, consegue colocar o budget dele, os otimizados, né? Os budgets por mídia e tal,
os incentivos, quanto eles querem gastar em cada um dos incentivos, e aí ele coloca calcular, e aí ele já tem os primeiros pedidos. É bem interessante. E aí, um futuro próximo, o que a gente quer fazer? Eu não mencionei, mas assim, esse tipo de modelo é difícil ainda a gente falar de causalidade, né? Porque tem muitos efeitos simultâneos, a gente não consegue isolar alguns efeitos, e aí a gente está pretendendo fazer testes, né? Teste AB mesmo, experimentação. Colocar em algumas praças um certo tratamento e outras praças de controle um outro tratamento. Que aí sim a gente consegue falar um pouco melhor de causalidade, né? Uma outra iniciativa aí é a relação aos modelos dinâmicos, que eu falei, de tentar capturar isso, esses efeitos que variam no tempo. E aí também ampliar o escopo, né? Como eu falei, a gente está fazendo inicialmente o Market Mix Model para aquisição, mas a gente está querendo expandir isso para clientes existentes, ou seja, para todos os pedidos do iFood. E aí tem uma possibilidade grande de trabalho conjunto com o time de AI, logística, que aí é um pouco mais complexo, porque tem que fazer uma previsão por hora, por centroide, para você conseguir orçar o número de entregadores, né, em cada localidade. Mas acho que a gente pode trabalhar em conjunto aí, inclusive porque os incentivos de marketing também tem papel aí na determinação dos pedidos. Então, é uma possibilidade de trabalho conjunto e aí ampliação do escopo. E, finalmente, a otimização, porque, como eu falei, a gente pode colocar os budgets e aí calcular o número de pedidos. Só que a gente também pode fazer o contrário. Eu quero tantos pedidos, o que eu tenho que fazer? Então, poderia fazer uma função aí de otimização, né? Otimizar. E aí a gente teria um otimizador de marketing. E é isso, gente. Muito obrigada. Vamos ver como é que eu interrompo aqui o compartilhamento. Boa, Pá. Estou dentro do horário ou falei muito rápido? Não, tá tudo certo. Certíssimo. Nath tá aí já, né? Eu vou colocar você como co-host para poder compartilhar sua tela. Gente, quem entrou, tá entrando depois, eu vou reforçar aqui as instruções do sorteio e continuem mandando as perguntas de vocês lá no Slido. Cadê Nath? Oh, meu Deus, cadê tu? Nath, fala alguma coisa aí pra você aparecer aqui. Achei. Alguma coisa. Boa. É seu? Co-host feito. Consegue já compartilhar sua tela. Tá bom. Tem umas perguntas até aqui que depois eu posso responder. No final a gente responde. Apareceu para vocês? Sim, tudo certo. A minha câmera que eu não sei se tá indo. Tá indo? Não, tá tipo tela preta. Se fosse tela azul ainda vai lá, mas tela preta. Mas Perdoe. tudo bem, pode ir tocando se quiser. Tá. Deixa eu só fechar aqui. Acho que foi. Olá. Agora apareci. A gente vai falar sobre Feature Engineer. A proposta é passar uma passagem rápida, vou até deixar o relógio aqui. Quem me conhece sabe que eu não sou muito referência de horário. A última palestra que eu fiz era para ser 45 minutos e levou 1h40. Então, eu realmente preciso tomar cuidados. Mas tá aqui, relógio posto. Olá, eu sou a Natália. Vocês estão aqui na frente do meu... Eu faço parte do time de Growth da Cabify. Lá eu trabalho com foco na área de Pricing. Eu leciono na pós de Data Science do INSPER, junto com a Paloma. Sou mãe do Guga, participo de algumas comunidades de tecnologia, me considero uma viciada em R. Adoro café. Mas, indo para o que interessa, a gente... Isso aqui. Tá aparecendo para vocês umas coisinhas aqui, né?
tá no slide inicial. Né? Agora foi, tá, agora apareceu. Para a gente falar, que hoje eu sempre gosto de pontuar uma questão de lugar de fala, não no sentido que normalmente as pessoas entendem, que é como se permitir ou não alguém falar de algo, mas um lugar de fala literalmente de onde estás falando. Então, de onde estás falando é uma pessoa que tem background em estatística e que tem um histórico aplicado. Então, eu sempre trabalhei em áreas de negócio. Quando você vê nas discussões de uma análise para o stakeholder, uma análise para o cliente. No meu desenvolvimento profissional, muitas vezes eu também fui a cliente. Isso aqui é um pouco para justificar, de repente, a falta de teoria que para algumas pessoas podem fazer falta. Então, teremos um overview mais aplicado. Em termos de agenda, o que a gente vai falar hoje é basicamente desse livro aqui, Feature Engineering Selection, do Max Kuhn e do Keijel Johnson, não sei falar esse nome. Esse livro é fantástico, assim, ele aborda lindamente quase todos os pontos que eu considero majoritariamente relevantes para esse tema, mas por uma questão de time, a gente vai focar realmente na parte de engenheiro. E a parte de selection fica para vocês lerem depois. Então, essa curadoria, a gente vai passar rapidinho pelo o que é um processo de modelagem preditiva, meio que para deixar todo mundo na mesma página de algumas coisas que eu vou falando ao longo da palestra. Pontuar a parte de variável resposta, né, response, a parte de feature engineer individualmente, então pensando em cada uma das variáveis, interação entre efeitos, que é pensar nesse network entre as variáveis, entre as features, que a Pá já comentou um pouco, e depois eu vou fazer umas observações mais gerais. Então, para esse Predict Modeling Process and Goal, aqui dentro da área de ciência de dados, a gente tem meio que um workflow com grandes momentos em que usualmente se passa. Eu sempre pontuo isso, mas aqui a mensagem é... Por que eu estou falando disso? Porque a gente tem que estar sempre com o ESC, ou seja, sempre com a pergunta a ser respondida em mente, particularmente no contexto de Feature Engineer. Temos vários pontos aqui relevantes. Pensando em Feature Engineer, a parte do Wrangle e do Explore acaba se misturando com a modelagem, inclusive, mas a gente vai dar mais foco na parte de modelagem. Eu sempre faço um disclaimer aqui, que a comunicação é quem junta tudo isso. Usualmente essas áreas, esses momentos, eles não são lineares, assim, eles não funcionam de uma forma como a gente, não sei se gostaria a palavra, mas como a gente de repente está acostumado a ver workflows, a coisa que toda se mistura, se embola. E é isso. Como eu disse, a gente pensando em termos de modelagem, o que a gente precisa ter muito claro para falar de Feature Engineer? Mais ou menos essas coisas aqui. Então, pensando, eu vou dar foco em Supervised Learning, que fica mais fácil de exemplificar as coisas, mas muito daqui vale para as outras ramificações de Machine Learning também. E no Supervised Learning, a gente está basicamente querendo modelar a relação entre um X e um Y. Então, o Y é a nossa variável resposta de interesse, e o X são as variáveis que a gente tem para explicar aquilo. Essa modelagem, ou seja, essa intercalação, a gente pode dar um foco pensando em predição ou inferência, que também entra um pouco no que a Paloma comentou. Predição, eu estou mais preocupada realmente em acertar. Inferência, eu quero entender mais o que gera uma coisa ou outra. Um exemplo que eu dei recentemente, eu achei genial. Nem sei se ele é tão bom assim, depois vocês me falam. Que é pensar na relação entre verão, venda de picolé e afogamento. Se a gente for pensar em termos de predição, talvez saber que a venda de picolé aumenta seja algo interessante para ajudar a gente a acertar a quantidade de pessoas que se afogam. Mas pensando em termos inferenciais, eu bloquear o tio do picolé de entrar na praia não vai diminuir a quantidade de afogamentos. Então, é algo que não adianta eu tentar mexer. Depois vocês me dizem aí se esse exemplo é bom, porque eu achei ele incrível. Aqui tem mais algumas splitting, pre-processing, train models, é mais ou menos um pipeline que a gente costuma ver para a parte de machine learning,
Mas e onde o Feature Engineer aqui entra... eu tinha botado essa coisinha para rodar, não roda, que triste. Tá. Ele entra meio que do get, a gente já pode ter um pouco de Feature. O Feature Engineer meio que ele é uma das coisas que faz você ir voltando nesse pipeline inteiro e você revisitando alguns momentos, mas isso vai ficar mais claro mais para frente. Isso tudo que a gente está falando é basicamente eu quero modelar relações. Então, eu quero modelar a relação entre, por exemplo, ano de educação e income, renda. A F é justamente esse carinha aqui, essa linha azul. Aqui é um exemplo de 1 para 1, X para 1, Y, mas eu posso fazer isso de outras formas. Eu posso fazer isso tendo mais de um X. E aqui a coisa começa a ficar interessante, porque você vê que, por exemplo, nesse exemplo, a minha F, que é um plano, ela tem uma versão muito mais smooth, ou seja, que vai adaptando muito mais os pontos. Eu tenho outra versão que é mais taxativa, assim, é uma coisa mais menos flexível. E isso é muito importante porque, como a gente está querendo modelar relações, a flexibilidade acaba trazendo um ganho para a gente, ela acaba ajudando a gente, particularmente em termos preditivos. Quanto mais flexível a função, a tendência é que eu consiga modelar melhor os pontos. Com isso, a gente chega, inclusive, nesse ponto aqui. Eu deixei aqui do lado de onde eu tirei esses gráficos, que é esse livro An Introduction to Machine Learning. Depois eu posso botar referência melhor. Tipo, excelente para quem quer entrar na área, para quem está na área, para quem quer sair da área, para quem está sem leitura de férias. Tipo, é um livro maravilhoso. Então, aqui você vê que a flexibilidade, ela tende, conforme ela aumenta, a gente tem modelos que têm poderes preditivos maiores, mas a gente vai perdendo interpretabilidade, ou seja, eu acerto mais, mas eu tenho mais dificuldade de explicar como foi que eu acertei. E aqui eu tenho mais um exemplo, que é essa relação aqui. Eu posso tentar explicar com um modelo mais genérico, que seria esse vermelhinho, ou com uma coisa muito flexível, que seria esses pontos, essa linha verde. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não é muito forte na área a coisa do modelo da F, da gente procurar métodos que generalizem o modelo de uma forma mais flexível. Mas o fato é que a gente tem outros caras que a gente pode mexer. A gente pode mexer no X, que é justamente o Feature Engineer. A gente pode começar a trabalhar o X para que ele seja mais facilmente modelável. E aí, com funções, com métodos, com Fs menos flexíveis, ainda assim eu consigo ter um resultado de predição interessante. Aqui eu dou um exemplo que eu até comentei um pouco mais para frente, em que esse modelo aqui, esse preditor, ele estava, na verdade são dois preditores, ele está tentando explicar um modelo de classificação, então quem é azulzinho e quem é laranja. E ele chegou nessa curva ROC aqui cinza, fazendo uma transformação, ou seja, sem a variável nenhuma, continuando com o mesmo modelo preditivo, eu consegui aumentar o meu poder de predição. Ou seja, a gente realmente tem artifícios além da F. Então, é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre formas de tornar esse X mais palpável para o modelo, ou seja, formas em que o modelo consiga utilizar melhor o X, mesmo sem ele ter tanta flexibilidade. Como principal ganho, a gente vai continuar, a gente vai ter a interpretação com a gente. Agora rodou. Não. Rodou. Essa bolinha era para estar acontecendo já alguns slides. E para começar a falar isso, eu vou começar pela variável resposta. Já vi 22 minutos. Antes por que eu vou começar pela variável resposta? Até agora eu estou falando justamente que eu vou falar da X. Por que eu comecei falando do Y? Porque o Y é quem a gente está querendo explicar. E você querer explicar algo sem entender não faz muito sentido, concorda? Então, você ter claro como o Y se comporta, qual a distribuição esperada dele, vai ser o pulo do gato para conseguir identificar que tipos de mudança no X vão fazer você explicar melhor a variabilidade do Y. E não tem forma melhor de entender uma variável do que pela distribuição dela. Até um comentário, assim, em estatística, a gente passa, acho que, o primeiro ano basicamente estudando distribuições, estudando
médias estudando formas métricas de entender a distribuição dos dados. Então, tamanha relevância que isso tem ao longo da vida. Aqui eu botei um exemplo que eu acho... Tem riscos aqui? Ah, não. Eu coloquei um exemplo que eu acho que funciona bem, em que a distribuição do meu Y ele é bimodal, ou seja, eu tenho 2 centros. Por que isso é importante? Por exemplo, se alguém me pergunta qual é a média desse dado, talvez o valor médio seja esse aqui. Então, supondo que aqui são os valores que mais convergem para promoções do iFood. Aqui fosse 10% de desconto. Não faz nem muito sentido que seja assim, mas vamos supor. 10% de desconto, 20% de desconto. Se eu for tirar a média dessas coisas, talvez caia aqui em 15, que não é a verdade. Tipo, os 2 valores mais frequentes é 10 e 20. Então, média já não seria, por exemplo, uma boa métrica. E aqui algumas alternativas para ver essa mesma base de dados. O Boxplot, que ele é maravilhoso para você ver a simetria das coisas. E o gráfico de violino, que também, só que ele consegue te mostrar melhor onde é que os dados estão concentrados. Eu não vou entrar muito nessa parte de distribuição, porque isso me tomaria uma vida. Mas eu deixei aqui, depois eu disponibilizo material. Esse vídeo, ele é incrível. Ele comenta sobre o que a gente tem que olhar na distribuição para classificar ela bem. E isso fica em termos de shape, então o formato da distribuição, entender os outliers, entender onde ela se centraliza, então, onde está, por exemplo, no nosso caso aqui, ela tem 2 centros. E a variabilidade. Esse vídeo realmente vale muito a pena assistir, acho que são 2 vídeos, na verdade. Aí, vamos para as features, a X. Eu vou dividir a parte do X em categórico e numérico, porque fica mais fácil, tipo, eles têm discussões particulares, então, assim, acho que funciona melhor. Para a parte do categórico, eu montei um exemplozinho no R, só para ilustrar o poder do X, assim, e para reforçar, assim, o que a gente está querendo fazer. Vamos supor que eu estou tentando explicar o age, então, eu estou tentando explicar a idade. E aqui eu tenho a distribuição da idade. Então, a gente vê que, se eu tivesse estudado uma amostra com esse comportamento, se vier alguém amanhã e me falar qual é a idade média que você acha que vem com mais frequência, aparentemente é próximo do 40. Aqui é a mesma visualização, só que é de um boxplot. Então, eu estou com a mediana aqui, os quantis, o máximo, o mínimo, os outliers. Agora, se eu quisesse tentar entender o comportamento dessa variável por um X que fosse sexo, por exemplo. Aparentemente, então eu pego todo mundo que tinha todas as idades e eu identifico quais linhas que são provenientes de mulheres, quais são provenientes de homens e eu segmento essa base. E aí, com isso, o que eu vejo aqui? Que dá na mesma, que aparentemente para essa amostra, não sei do que é, quando eu desenho o exemplo, eu não pensei muito, eu não tenho grandes diferenças entre o comportamento do homem e da mulher. Então, esse X, o X sexo, é um bom preditor? Não, porque ele não me ajuda a diferenciar os dados. Agora, se ao invés de ter um comportamento assim, fosse algo desse tipo, aí o rolê já fica diferente. Por exemplo, por aqui, se alguém fala, sou do sexo feminino, true, é o verdinho, a idade está bem concentrada em 35, enquanto que para sexo masculino a idade está mais concentrada em 50. Então, é um bom preditor, ele ajuda a gente a diferenciar o comportamento dos dados. De novo, aqui no Boxplot do lado é a mesma coisa. Para reforçar ainda mais, eu trouxe mais um exemplo, que é... Esse exemplo é bem famoso, na real, se você colocar na internet coisa de distribuição de densidade de índoles, ele costuma aparecer. Então, aqui eu tenho a temperatura média em Fahrenheit e os meses do ano. E aí você vê o poder preditivo que os meses do ano têm para isso aqui. Então, se eu te disser, estamos em julho, você vai chutar, então Fahrenheit uma temperatura próxima de 75. Estamos entre final e início do ano.
então já é um negócio perto de 25. Então, o poder preditivo, a importância da variável, a contribuição que ela consegue dar para a gente, está nesse tipo de coisa. E mais acho que é o último dessa parte de categórico, mais um exemplo de como é que a gente vai, de outras possibilidades de entender essa relação. Porque, lembrando, o que a gente quer é entender a distribuição a gente quer explicar a distribuição do Y de acordo com funções de X. De acordo com X. Se existe? Não sei se existe. Usei plural assim a minha vida inteira. Então, aqui tem três comportamentos. Esse A, a gente consegue ver a magnitude. Então, por exemplo, o missing é uma das categorias que tem maior quantidade de observações, diferentemente do hinduísmo, aqui, que são religiões. Então, o hinduísmo é quem tem a menor frequência. Já na visualização B, eu consigo ver a diferença nas proporções. Então, enquanto para a categoria Others eu tenho uma proporção de uns 10%, quando eu vou para o hinduísmo, peraí que minha tela está meio ruim de ver aqui. Quando eu vou para o hinduísmo, eu já estou na casa dos 30%. O que é esses porcentos, eu não lembro bem, mas está no livro. Em todos os gráficos que eu tirei plot do livro, está aqui embaixo a referência de qual figura é. Então, é só pesquisar por lá. É um livro aberto, tá? No final eu vou deixar o link dele. E a terceira view, em que ela ajuda... Então, um último ponto em relação a essa visualização B, note o quanto ajuda a gente a entender o Y, que no caso aqui o Y é a proporção. Então, se eu estiver falando dessas primeiras categorias, eu sei que a proporção da minha variável resposta é baixa, se eu estiver falando dessas últimas, é alta. E por fim, aqui é a mesma visualização, os pontinhos são a proporção, mas eu também tenho uma noção de variabilidade, que é algo muito importante. Se vocês fizerem um favor para mim, para vocês, para o mundo, e lerem o An Introduction to Statistical Learning, ele comenta bastante sobre a questão de viés-variância, mas existe essa discussão à torta e à direita pela internet, mas é realmente um conceito muito importante, porque a gente tem muito forte a coisa do eu quero acertar, mas mais do que acertar, a gente quer que a variabilidade seja baixa. Vou dar um exemplo. Se você chega hoje e me pergunta qual a temperatura, eu digo 15 graus. Se você chega amanhã, você me pergunta de novo qual a temperatura, eu digo 30 graus. Em média, se a temperatura for... Puta, peguei números ruins. 15, 25. Se a temperatura for 20, quando eu estiver tirando em média, eu estou acertando. Mas a minha variabilidade está gigante. Então, é o tipo de coisa que é realmente importante ter em mente. Por fim, em relação à parte categórica, eu só deixei aqui um disclaimer em relação a code, formas de codar, assim, de representar variáveis categóricas para o modelo. Aqui é mais usual, particularmente no contexto de estatística, são as variáveis dummy, em que você basicamente faz por exemplo, dias da semana. Você escolhe uma casela de referência, você escolhe uma categoria para ser a referência, e você cria uma variável para cada uma das outras categorias. Então, por exemplo, eu teria uma variável que assume o valor 1 quando for segunda, e 0, contrário, terça, quarta, quinta, sexta. Então, eu teria 6 variáveis. Mas são 7 dias da semana. Por que eu não tenho 7 variáveis? Porque quando essas 6 variáveis aqui assumem o valor 0, eu sei que eu estou no domingo. Certo? Tem também a opção One Hot Coding, em que você vai ter 7 variáveis. Existem prós e contras em relação a trabalhar dessa forma. Existem, inclusive, outras alternativas, mas eu não vou entrar nisso porque eu realmente quero que vocês leiam o livro. Então, meio que no final de cada parte eu vou deixar uns nossa, que legal! Quer saber mais? Lê o livro. Parte numérica. Para numérica, aqui tem uma série de comentários, mas meu time, não vou falar eles. Eu vou passar direto para os exemplos. Não tem grandes perdas, não. A gente segue querendo deixar o X de uma forma mais tratável, mais pautável, que facilite, que permita a função descrever melhor o que acontece em Y. E tem formas de otimizar isso pensando na variável X quando ela é numérica. Aqui eu vou comentar das primeiras
ele comenta no livro que ele divide de um jeito que eu achei muito legal, que são transformações 1 a 1, em que basicamente eu pego a uma variável que eu tenho e eu ajusto ela. Então, eu posso, por exemplo, fazer normalizações, então, normalizar pela média, normalizar pelo máximo para o mínimo, para facilitar o modelo de identificar as relações. Box-Cox, que é eu vou mostrar ele já, mas transformação também. Média móvel, outro tipo de transformação. Então, são várias transformações que eu posso aplicar na variável. Aqui eu botei como exemplo do Box-Cox, porque ela é bem genérica, a economista, inclusive, adora ela. Com essa função, eu pego meu X, por exemplo, idade, eu jogo aqui dentro, e esse lambda é um hiperparâmetro, então ele pode ser estimado, e dependendo do valor que ele assume, significa que eu estou fazendo uma transformação log, ou uma raiz quadrada, ou uma inversa. Inclusive, lembra o exemplo que tinha lá no começo, em que a gente melhorou muito o modelo sem fazer grandes mudanças, sem adicionar nenhuma variável nem nada? Ali o que a gente estava fazendo era um sobre a variável. Então, eu estou trabalhando com a inversa, que é algo que eu posso chegar vindo pela transformação de Box-Cox. Uma vantagem dela é que esse lambda é hiperparâmetro, então você consegue estimar isso. Um detalhe é que ela só permite variáveis positivas, mas tem deixa eu até anotar aqui, deixa eu lembrar, Johnson, que é uma generalização que permite trabalhar na reta real inteira. E aqui eu botei um exemplo também do média móvel que eu acho muito bacana, porque dependendo da variabilidade dos dados que você tem, fica mais difícil do modelo pegar essa relação. Se ao invés de trabalhar com ponto a ponto, você faz com alguma coisa tipo trimestre, média do trimestre, mediana do trimestre, dependendo dos outliers, você tem bastante ganho. Uma outra relação de 1 para many, que ele chama, é quando eu pego uma variável, um x, e eu extrapolo ele em vários x's. Então, é como se fosse assim, eu pego um x, e ao invés de ter lá no meu modelo y igual a bx, por exemplo, pensando numa regressão, eu vou ter y igual a bx mais b2x ao quadrado mais b3x ao cubo. E por que isso é legal? Você consegue pegar diferentes comportamentos. Pensa que você pode ter um modelo que tem uma relação linear, você pode ter um modelo que tem uma função quadrática, um modelo que tem uma relação cúbica, um modelo, quer dizer, assim, uma relação xy, e você pode ter uma coisa muito louca que misture tudo isso. E com esse tipo de spline, com polinômios e coisas do tipo, você consegue pegar melhor essas relações. Aqui é um exemplo em que aqui é negócio de natural base spline, ele divide as coisas em região, eu não vou entrar nos pormenores, porque... mas a ideia é que ele vai segmentando a relação XY em pequenas regiões. Tem uma outra coisa que eu não cheguei a comentar, que eu não coloquei nada aqui, é essa parte de discretização, que é algo muito utilizado. Eu particularmente sempre usei muito, que é discretizar a variável contínua, mas quando eu estava preparando isso aqui, que eu fui olhar mais a fundo esse material dele e algumas referências, tipo, tem muitos contras, tem muitas considerações, então eu realmente recomendo muito, leia aqui, que tem muita coisa bacana para quem trabalha com modelagem. E, por fim, transformações many-to-many. O que é isso? É tipo, se até então a gente estava pensando em um X, fazer uma transformação, um X, fazer várias representações, agora a gente vai fazer de vários x's, a gente vai fazer outros vários x's. Quem lembra de função bijetora? Lembra essas coisas? Eu acho que aqui talvez seja o nome de bijetora, não sei. Eu acho tão legal quando dá para usar o nome de alguma coisa que a gente aprendeu na quinta série, a gente não sabe para que serve, mas não foi o caso, fica para a próxima. PCA, sim, ele comenta de alguns. PCA é de longe o mais famoso e como é o que eu me sinto mais confortável, tenho mais domínio, vai ser nele que eu vou. O que o PCA faz? Ele a partir de um grupo de variáveis explicativas de x, quer dizer, o PCA, ele independe da parte de supervised, ou seja, ele independe da gente estar querendo explicar um x ou um y específico. Ele simplesmente pega das variáveis que eu tenho e ele cria componentes, ele cria
novas variáveis, que é uma combinação linear das componentes originais, das variáveis originais. Então, aqui, por exemplo, ele podia pegar esse preditor 1 e 2 e construir esse terceiro, que seria essa linha pontilhada, que basicamente pega a variabilidade desses dois preditores. Por que isso é legal? Porque olha esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui ele trabalha bastante no livro, que é várias estações de metrô de Nova York, não lembro, alguma cidade dos Estados Unidos. Então, você tem várias variáveis. Pensando lá no que a gente viu de uncode, eu podia fazer uma variável dummy ou um hot coding, mas ainda assim é uma porrada de variável. E com isso aqui, ele transforma, com 5 componentes, ele consegue explicar mais ou menos a mesma variabilidade dos dados, mas sem você precisar trabalhar com esse horror de variável. E vale também lembrar que isso influencia no modelo, dependendo da AF que você esteja trabalhando, ter muitas variáveis, multicolinaridade, tem várias coisas que esse tipo de solução ajuda. Fora de ter um apelo visual. E eu deixei aqui só anotado esse partial least square, porque o PCA, como eu comentei, ele não tem como foco variável x, nenhuma variável y em específico. Esse partial least square, ele considera isso. Então, ele tem mais ou menos o approach do PCA, mas ele permite que a gente mantenha o foco em uma variável específica. Ah, que legal, Natália, fala mais sobre isso. Próximo. Interação. A interação também vai ser super rápida, porque na minha conta eu tenho 4 minutos. E eu queria mais... A Paloma já passou pelo que eu vou só dar uma reforçada. Assim. O que a interação é? Ela mostra pra gente quando o comportamento de uma variável muda se eu estou... dependendo de onde eu estou na outra variável. Então, olhando aqui para esse B, primeiramente. O azulzinho é a média, então se eu olhasse os anos, year built, em que ano foi, essa aqui é uma base de dados do Ames House, é bem famoso, ele também usa bastante no livro, em que você está tentando explicar o preço das casas de acordo com um monte de variável, ou de um mod variável, como fala em Recife, na minha terra. E por esse modelo aqui, conforme o ano da casa é mais recente, ou seja, conforme a construção da casa é mais recente, a gente tem um aumento no preço. Não é nada muito significativo, mas ele existe. Agora, se eu separo esse aumento da casa de acordo com uma outra variável em que represente a condição geral da casa, se a casa está em bom ou mau estado, percebe que seria esse verde e esse... que conhece? Meu Deus, rosa, vermelho, sei lá. Percebe que o comportamento da reta é muito próximo, ou seja, não tem grande diferença. A variável condição da casa não muda o comportamento a relação entre ano de construção e venda. Agora, olhando aqui, por exemplo, para o lado esquerdo, para o gráfico A, é a mesma variável, ano de construção, só que aqui eu estou segmentando os dados, diferenciando se a casa tem ar-condicionado ou não. E aí você percebe que para as casas que têm ar-condicionado, a relevância, assim, a variabilidade explicada pelo ano da construção é bem mais intenso. Então, a gente tem isso cresce muito mais forte, enquanto que não ter ar-condicionado deixa a variável quase que irrelevante. Assim, por um pouquinho ela estaria flat. Isso, em termos matemáticos, a Paloma mostrou lá atrás, é isso aqui. Então, no modelo eu estou tendo X1, aqui seria, por exemplo, o ano de construção da casa, aqui seria se tem ou não ar-condicionado, e aqui seria o ano de construção da casa pelo ar-condicionado. Aqui tem a descrição melhor do que são os betas. Aqui tem outro exemplo em que o comportamento chega a alterar, e que então você chega a ter se não tivesse essa diferenciação vermelhinha e verde, a média estaria aqui. Então, se o X for low, o Y médio está próximo de zero. Se for high, de repente, estivesse também próximo de zero. Mas quando a gente segmenta por isso aqui, a diferença fica grande, mas eu não vou entrar muito em detalhe, não. Aqui também tem uns comentários gerais em relação a essas interações, pensar ela em termos de
ordem, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tem alguns princípios, algumas coisas que ajudam a gente a como acertar esses caras. Para mais detalhes, vamos lá. Na minha conta, o rolê aqui estourou, mas eu acho que se me der 3 minutos, eu dou conta de terminar. Boa, valeu. Missing, eu acho que o Atos está por aí. Da última vez que eu falei isso, eu estourei 40, mas dessa vez eu juro que não vai ser isso, não. Missing é só uma observação geral, porque trabalhar com missing é feature engineer. Por quê? Porque você saber como representar o teu dado de forma que o modelo consiga pegar as variabilidades ali de forma correta é a essência do feature engineer. Assim, lá é assustadoramente comum o tratamento do NA em termos de imputação da média, que seria esse caso aqui. Ele pegou toda vez que for do sexo feminino, quer dizer, nem é isso, na real. Ele só pegou a média da variável e imputou, mas nesse caso ele diferenciou quando a média é de homens e de mulheres. A questão é, se o comportamento da idade, vamos supor que as pessoas que são mais velhas são as pessoas que optam por não... O meu alarme me dizendo, Natália, pare. As pessoas mais velhas são justamente as pessoas que não querem falar a idade. Então, a gente está imputando com a média pessoas, linhas que, na verdade, são de pessoas mais velhas. Isso vai viesar toda a nossa análise, porque aquela linha inteira é de uma pessoa de uma idade avançada, de uma pessoa mais velha, e se o comportamento dessa pessoa tiver relação com o que a gente está tentando explicar, a gente está aqui zoando a parada. Grosso modo, é isso que a gente está fazendo. Formas de eu conseguir identificar, isso é muito parecido com tudo que a gente falou até agora, basicamente ver a relação entre as coisas. Então, por exemplo, eu posso pegar minhas variáveis, eu posso dividir o que é NA e o que não é. Aqui eu estou vendo o percentual de variáveis de missing. Uma observação que as pessoas também têm muito costume de excluir a variável, o que é sim uma opção, mas não sempre. A impressão que dá é que ou se imputa pela média ou se exclui. E o mundo vai muito além disso. Então, vamos supor que aqui a minha variável resposta, aqui eu vejo a média dela, eu vejo aqui fora a média dela, já vai me dar noção o quão diferente a variável resposta é, pensando no NA ou não, e isso vai me ajudar a saber para onde eu devo ir. E uma última observação em relação ao missing, o que eu faço para me orientar com missing? Responde essas perguntas, tipo, por que esse missing existe? Qual o mecanismo que gerou esse missing? Muitas vezes a gente não consegue responder de uma forma muito estruturada, mas ter uma noção já dá um indício, além das análises que a gente comentou até agora. Então, por exemplo, é um missing estrutural, por exemplo, a pessoa não está preenchendo determinada lacuna no app, é algo mais específico, no caso de idade, pessoas mais velhas não querem preencher a idade, é algo aleatório, se for algo aleatório, sucesso, mete a média e segue a vida. Enfim, para mais detalhes tem material. Aqui, a última observação é em relação a observações externas, que conversa até por conta disso aqui, que na minha opinião é um dos momentos auge do Feature Engineer, que é quando você começa a explicar o que você começa a trazer informações para o modelo, não porque aquela informação foi disponibilizada para você desde o início da análise, mas sim porque você tem claro que você está querendo responder a sua pergunta, você está se comunicando com várias áreas de negócio, você está chegando em alguns pedaços da análise que não estão sendo bem explicados e você acaba trazendo informação externa que te ajuda. Então, aqui, por exemplo, eu tenho informação... Isso aqui é a quantidade de pessoas nos stands lá de cidade X dos Estados Unidos. Você vê que tem um comportamento bem diferente entre dias de semana e final de semana. O dia de semana, inclusive, tem 2 picos, o que possivelmente seja alguma coisa relacionada ao horário pico mesmo, não sei. Mas o legal está aqui, ó. As bolinhas coloridas são as observações de fato, ou seja, o meu Y observado. O tracejado é um modelo que eu estimei considerando dias de semana e algumas outras variáveis do modelo lá.
Mas vê que o tracejado, ele estava errando feio nesse pedaço. E aí é que entra aquela coisa de bolinha, de retroalimentação. Aí eu faço, não, pera, mas por que eu tô errando tanto aqui? Aí quando eu vou ver esse erro, puta, que foi Natal. A gente não tem nenhuma variável relacionada a holidays. Aí eu vou, pensando em retroalimentar meu modelo, eu vou e adiciono, faço uma feature engineering e adiciono uma variável que identifique quais observações que foram feriadas. E fazendo isso, olha a melhora do modelo. Essa reta, sei lá, essa coisa preta é o modelo melhorado. Você vê que ele passou a acertar. Aqui tem outro exemplo que pega os por ano e basicamente a gente vai vendo o quanto os números vão aumentando ao longo dos anos. E aí não tem nada na minha base de dados que me ajude a explicar isso. Aqui no livro ele discute um pouco a relação disso com o preço do gás, mas pode ser isso com relação ao crescimento da população. Então, você vai levantando hipóteses, vai testando, você vai fazer testes AB, enfim. Aqui tem os highlights que eu não vou passar, porque eu estourei o tempo. Aqui tem alguns disclaimers, que é tudo isso que eu falei, eu estou ignorando um pouco como isso se relaciona com o modelo, porque tem modelos que permitem missing, tem modelos que não permitem. Então, tem coisa que vai além de você querer ou não fazer, você tem que fazer. E tem coisas que o que você vai fazer também, dependendo da F que você está fazendo, influencia mais ou menos. Você pode dar overfit dos preditores, assim como você tem overfit do modelo. Aqui eu não falei de feature selection, esse no freelance eu não vou explicar, porque quem quiser ler o livro E aqui tem a referência do livro, é um livro aberto. Os caras são de uma consultoria e do software engineer do RStudio. É isso, falei um monte, estourei, menos do que meu histórico, mas obrigada. E um último coisa aqui, eu quis aproveitar esse momento para fazer um ativismo do obrigado de, que é uma forma de você tratar mais a gênera. Tem alguns movimentos que a galera bota arroba e X, mas o E é algo que aplicativos de leitura conseguem ler sem problema, então é algo mais inclusivo. E eu também não sei muito do assunto não, mas é interessante saber que existe. Quem quiser fuçar aí, parei, desculpa. Imagina, boa, Nath, mandou bem. Bom, galera, vamos para as perguntas, então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente já começar. Então, a primeira pergunta: quais skills, conhecimentos que vocês esperam para contratar alguém que está começando nessa área? Um júnior, por exemplo. Quem quer responder? Eita. Eu acho que é do iFood, acho melhor a Paloma responder, porque se quiserem trabalhar na Cabify, vocês falam depois comigo. Quem deveria responder isso talvez seja mais, não sei, Sandor, talvez, mas enfim. Quais skills? Eu acho que tem que ser data-driven, acho que primeiro a coisa tem que ser muito esforçado, né? Acho que ninguém sabe tudo, né? Então, tipo, saber um pouquinho de machine learning, saber programar bem, né? Tipo, né? As linguagens, enfim. Não sei, gente. Eu acho que tem que ter um certo curiosidade também, científica, né? Porque o trabalho aqui é data scientist, né? Então, não é só programação, né? Não é só um programador. É tipo, tentar resolver problemas através de modelos. E, logicamente, a gente precisa de alguém que saiba programar bem e que tenha muito interesse mesmo. Eu acho que é isso. Aqui a gente também tem bastante curso, né? Tem bastante gente que sabe ensinar um para o outro. Enfim, é isso. Eu assisti uma palestra esses dias da Angélica, uma entrevista, e ela falou uma coisa que eu achei incrível, tipo, tem que ser curioso, que é o que você falou antes. Tem que ser curioso, tem que gostar de correr atrás, porque é uma área gigante que contempla muitas coisas. Tem espaço para todo mundo, mas para você se desenvolver forte na área mesmo, você tem que estar aprendendo para sempre. É uma desgraça, assim, você não vai conseguir nunca se livrar de livro. Desgraça. Sim, exatamente. Boa.
Próxima pergunta. Como avaliar questões psicológicas de um modelo de marketing? Isso considerando que cada pessoa recebe uma publicidade de um jeito. Bom, aí seria algo assim um pouco mais micro do que a gente está falando, né? A ideia do modelo do marketing mix model, ele é bem macro, né? Tipo, como os gastos de marketing estão determinando as vendas. Acho que as questões psicológicas já seria algo, sei lá, uma coisa meio tipo de psicometria, ou até mesmo, enfim, mais micro mesmo, né? Quem, sei lá, por exemplo, o Google conseguir identificar quem é que está vendo o anúncio. A gente não consegue, né, identificar quem está vendo. A gente sabe quem está, por exemplo, televisão você não sabe individualizar. Google, quem sabe, o Google em si sabe individualizar, mas o iFood não. Então, acho que nesse caso não tem muito como fazer, a não ser assim, colocar características dos criativos. Esse criativo é mais emocional, tem um apelo mais emocional, mas acho que a gente nem chega nesse nível aí dentro desse modelo, não. Uma coisa que eu via bastante por aí era na Nielsen, que eles têm umas frentes de análise que chega a mapear o cérebro para ver qual de neurociência, né? É isso aí, que tem os rolês de neuromarketing também, que daí vai identificando qual parte do cérebro que reage melhor. Aí, lá na Kantar, em alguns momentos, a gente trabalhou com umas coisas de fusão, assim. Então, para as pessoas que reagiram de forma X, a gente tenta fazer um depara com base de dados que foram expostos a coisa Y em relação aos hooks, mas é algo que me soa muito mais pesquisa do que algo aplicado, pelo menos por hora, assim. Talvez com o tempo isso evolua, mas por hora é o que a Paloma falou mesmo. É macro. Boa. O time de AI do marketing aí, e aí acho que é o iFood de vocês, usa modelos de Deep Learning ou em geral são apenas os modelos que você apresentou? Usam modelos de visão computacional? Olha, o time de AI é enorme, né? Com certeza tem alguns modelos de Deep Learning, redes neurais e tal, modelos de visão computacional, mas assim, no marketing, por enquanto, eu acho que não, porque os modelos de marketing eles são um pouco mais simples, né? A gente tem, sei lá, um modelo de churn, ver quem não vai comprar, quem não está com risco de não comprar. É um modelo de classificação, né? Não necessariamente você precisa usar Deep Learning. Na verdade, você pode até usar Deep Learning. Você pode fazer uma LSTM, né, para usar com modelos em vez de usar um modelo de séries temporais. Mas, assim, a gente preza também pelo simples que funciona também, né? Então, não sei se no time de AI do marketing, mas com certeza no iFood tem coisas muito complexas, muito mais sofisticadas, assim, digamos assim. Tem um termo que eu acho incrível, que é o princípio KISS. Keep it simple. Aí o último S tem umas versões mais mal educadas, tipo estúpido. Mas esse lance do tipo, usar o Deep Learning, eu acho que ele realmente vai muito em linha com tudo que a gente comentou até aqui, porque aí você usa o Deep Learning, você tem um poder de predição incrível, e aí você chega para o time de marketing e você faz, esse é o cara que vai dar churn, essa é a mina que vai dar churn na tua base. Aí o cara de marketing faz, nossa, da hora. Por que ele vai dar churn? Porque ele precisa saber o porquê para saber se ele tem que mandar cupom de desconto, ou se ele tem que fazer como é que a galera de marketing chama? O de encantamento, uma ação de encantamento. Mandar um mimo, né? Tipo, tem várias alternativas. Para você saber o motivo o que fazer, você tem que saber o porquê que a pessoa está saindo. E aí, nesse sentido, o Deep Learning já patina. É possível interpretar, tem coisas de interpretabilidade, mas não é tão direto e claro como são os modelos mais simples. Então, tipo, a gente tem essa ânsia de usar Deep Learning, não sei o quê, mas a real é que com modelos mais simples você consegue chegar longe e às vezes entregar mais valor, porque no final das contas é isso, né? Se trata de entregar valor. Boa. Se tem duas campanhas rodando simultaneamente para o mesmo público, como é feito para determinar que de fato foi uma campanha ou outra? Por exemplo, uma na TV e outra na rua.
Vídeo de campanhas rodando simultaneamente para o mesmo público, como é feito para determinar aqui de fato. Então, é o que eu falei. A gente, nesse tipo de modelo, é muito difícil você inferir causalidade, que é o que você está falando, né? Que, sei lá, o cara comprou por causa dessa campanha e não dessa outra. Nesse caso, aí teria que fazer uns testes AB, né? Que é o que a gente também está pretendendo fazer. Como eu te falei, esse modelo do MMM ele é mais macro, ele é mais estratégico, né? Para determinar os gastos, assim, ver o que de forma macro, o que eu vou gastar com o quê, entendeu? Eu não vou gastar com TV, vou gastar com Google, vou gastar com Facebook, vou fazer os dois, mas ele não chega a determinar uma causalidade, não. E eu tenho lido bastante vários papers da área e eles, muito difícil, não vi ainda nenhum que eu fale, nossa, esse daqui está inferindo causalidade mesmo. É isso. Como é feita a escolha de quem ganhará cupom e qual o valor pela quantidade de uso? Agora que eu vi, mas tranquilo. Esse é outro modelo, são outros modelos, né? Na verdade, nenhum modelo, outros modelos, né? Enfim, tem vários modelos para determinar isso. Quem precisa de cupom, por exemplo, um cara que dá churn precisa de um cupom, né? Um cara que tem a probabilidade alta de dar churn precisa de um cupom. Então, esse é um dos modelos que pode nortear aí quem vai ganhar o cupom ou não. Pela quantidade do uso do app, essa estratégia fideliza mesmo o cliente? A estratégia do cupom? A pessoa fez a pergunta e a pessoa mesmo Eu acho que é assim, os testes eu acho que sim, na verdade, todas essas promoções e cupons, assim, a ideia claro, tem gente que vai só aproveitar, meio que, né? Tipo, freelance, tem um cupom, então vou usar. Mas tem gente que realmente vai querer usar mais o aplicativo porque tá ganhando cupom, né? E dentro dos modelos, isso é considerado, tipo, o conceito de canibalização é um dos pontos. Por exemplo, eu vou tentar dar cupom para quem eu preciso dar cupom e não sair dando cupom para todo mundo. Por exemplo, se eu, Natália, fosse fazer uma compra de R$10 e eu dou um cupom de R$1, tipo, a pessoa já ia fazer a compra, eu tô só perdendo R$1. Já outra pessoa que não ia fazer a compra, eu dou um cupom de R$3 e a pessoa fez a compra. Então, eu saí no lucro, porque ela não ia fazer AROL. Inclusive, se você olhar aquelas medidas de classificação, de qualidade de modelo, deu branco agora. Preditivo positivo, sensibilidade, especificidade, tem 5 milhões de nomes para essas coisas. Aquelas matrizes de confusão, você vai escolher o que você quer muito pautado nisso, assim, o que você quer? Você quer minimizar o erro, você quer canibalização, enfim. Uhum. Falei nada, mas se você der uns Google aí, você se orienta. Boa. Falso positivo, falso negativo, né? É isso, eu nunca lembro mais desses negócios. Na realidade de isolamento social, imagino que o comportamento dos clientes tenha mudado. Quais foram os desafios que essa situação trouxe para o time? Bom, qual os desafios? Acho que principalmente de logística, né? Assim, para atender todo mundo, né? Enfim, para ter entregador na rua suficiente, para atender a demanda, né? A demanda, todo mundo sabe, né? Que todos os aplicativos aí, inclusive os concorrentes também, né? Aumentaram, assim, aumentou a demanda, as pessoas não estão saindo na rua. Então, os principais desafios, acho que principalmente é a questão de logística, né? De conseguir planejar isso bem. Sim, tipo, lá na Cabify a gente acaba tendo algo similar, porque são dois clientes opostos, assim, você tem, no caso da Cabify, né, você tem a pessoa que está pedindo carro e você tem o motorista, os dois são clientes e o interesse deles são opostos. Se eu aumento o preço, o cara que pede carro não quer, se eu abaixo muito o preço, o motora que não quer. Uhum. E uma coisa que faz diferença para os dois é o motorista estar próximo de quem pede o carro, que daí entra justamente o rolê de logística. No nosso caso, no de vocês, passou a poupar tanto gente pedindo quanto pessoas entregando. No nosso caso, a gente poupou motoristas, então tinha muito motorista na rua, mas tinha pouca viagem.
E aí até fazendo lembrança, assim, quando a gente pensa na ciência de dados, naquele workflow, pergunta o que você quer fazer. Então, refletir tudo isso para poder ver o que faz sentido você trazer para o seu modelo, que tipo de base de dados que, de repente, você não tem, que tenha que estar lá. Por exemplo, tráfego de São Paulo, coisas de latitude e longitude, enfim. Vida não é fácil, não. As equipes de DS estão espalhadas entre os escritórios ou estão concentradas em Osasco? Existem equipes de DS dentro das diversas áreas do negócio? Sim, existem, e a ideia é essa, né? O iFood expandiu bastante as equipes de DS, não é só concentrado em Osasco, tem gente em BH, tem até equipe na França, né, que trabalha com uma parte de logística, a gente tem, na verdade, né, os controladores também são da Holanda, alguns, né, dos acionistas, então a gente tem equipes de DS, na verdade, no mundo inteiro, posso falar. E aí eu acho que com essa pandemia, com tudo isso, a gente agora tem exercitado cada vez mais a parte de trabalho remoto, né? Então, o DS remoto, o que é maravilhoso, né? Você pode estar em qualquer lugar. No caso, eu não estou em São Paulo. E aí, cada vez mais a gente acaba olhando para profissionais de outros lugares também, sem se apegar à localidade da pessoa. Sim. Próxima, para uma variável explicativa X, existe preferência entre usar headstock ou conjunto de legs? Ou faz sentido usar ambos ao mesmo tempo? Olha, eu acho que não faz sentido usar ambos ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Agora, a preferência, eu não sei qual é a preferência. Eu acho que, na verdade, a preferência é o que ficar melhor, o ajuste do modelo. Assim, o headstock, ele é bastante utilizado, tem para dados semanais, né? Enfim, acho que tem alguma outra, olha, acho que eu vou até dar um gancho na próxima pergunta. Como você determina o lambda da função da headstock? Então, o lambda ele pode ser determinado, tipo, vou dar um valor, né? Tem literatura falando, o lambda para esse tipo de mídia é 0,5, para esse outro é 0,9. Aquele que a gente usa, sim, e tem, como eu te falei, tem alguns modelos, principalmente os bayesianos, você pode estimar isso conjuntamente com todos os outros parâmetros, por exemplo, os betas das regressões, entendeu? Como eu falei, existe essa possibilidade também. Então, você pode determinar, por exemplo, através de uma inferência bayesiana, ou você pode simplesmente dar um valor, né? Ou acho que existe alguma outra forma também de estimar, talvez por máxima verossimilhança. Boa. Enfim, é isso. Aquele que a gente usa para determinar o período é essa. Pode determinar, pode usar esse. Se você quiser, você pode simplesmente setar um valor, né? Boa. Vamos para as últimas perguntas, porque o nosso tempo está acabando. No iFood, tem Machine Learning Engineer? Na visão do iFood, qual seria a diferença com o Data Scientist? Como é a área de DS aqui? Na verdade, o DS do iFood, ele é um Machine Learning Engineering também, né? Porque, assim, a ideia é que todos os Data Scientists sejam o máximo possível full stack, no sentido de, tipo, você está fazendo um modelo e também você está conseguindo implantar, né? Deployar, como o pessoal fala, o modelo. Mas existe um time também de engenharia de dados que já é mais especializado mesmo em plataforma, mas dentro do iFood, o Data Science, ele é bem na linha do Machine Learning Engineering. Boa. Qual a relação entre MMM e Multi-Touch Attribution? São técnicas complementares? Gente, estou adorando várias perguntas boas, né? Então, tem uma relação. Tem algumas empresas, acho que a Nielsen tem tipo não sei se a Nielsen tem uma solução que eles dão, tipo, estimam os dois ao mesmo tempo. O MMM é mais para estimar qual é o efeito dos gastos na venda. O Multi-Touch Attribution é um pouco mais micro, né? Que é aquela coisa assim, quem é que realmente está, assim, por exemplo, pegar a atribuição daquele install, por exemplo. O cara instalou
Só que o cara instalou, só que ele viu várias mídias. Ele viu o Google, ele viu o Facebook, ele clicou, no, sei lá, no banner X. Então, tipo, o modelo de atribuição ele é muito mais, tipo, tentando ver quem é que vai ganhar o papel aí, quem vai ganhar o crédito pela conversão, entendeu? São técnicas complementares, sim. Boa. É possível construir um MMM usando um framework de multi-arm bandit, onde cada braço seria um canal de mídia? Eu acho que é possível, sim. Porque o multi-arm bandit é bem utilizado aí dentro da parte de aplicativos, sites, né? Mas o MMM ainda assim, esse MMM que eu estou falando, eu acho que é um pouco mais macro, como eu falei. Então, ele é mais time series mesmo. Mas existe essa possibilidade que aí seria algo mais micro ainda, que aí seria a nível do consumidor, né? Bom, uma pergunta bem ampla aqui. Vocês têm alguma ideia de um projeto que seria interessante para desenvolverem um TCC na área? Vai atrás de base pública. Vai, Tem Natália. Interessante. Tipo, BGE, tem coisas de saúde, tem coisas de logística, de tipo tráfego, não sei o quê. O que não falta é coisa para misturar esses negócios. E todos têm um apelo muito aplicado, assim, todos você consegue definir perguntas que façam sentido e contribuam para a sociedade. E tem a vantagem de que são dados abertos públicos, né? Você pode botar, sei lá, no GitHub, já faz seu portfólio, já vai entrar o cara do iFood, recruiter atrás de você, tipo, é só sucesso. Boa. Então vamos para a última pergunta. Natália, como você lida com a interpretação das componentes do PCA? Como dar nomes que façam sentido para os stakeholders? Visualização, assim, pegar os componentes, os mais relevantes, então, isso a técnica já faz naturalmente, né? Ela ordena os componentes, e aí os primeiros, os mais relevantes, você fazer um gráfico para entender quais são as variáveis mais representativas, quais... E para a parte de nome, em geral, não sei se vocês estão escutando gritaria, é meu moleque lá na sala, tá não. Mas eu gosto muito da ideia de contrastes, que é algo que acontece muito. Então, você pega um componente, aí para um lado está apontando pessoas mais velhas, para o outro lado está a variável de pessoas mais novas, então você tem um contraste aí. Então, aquele primeiro componente está explicando a diferença de comportamento entre pessoas mais velhas e mais novas. E aí, com isso, você acaba nomeando as dimensões, né? Dimensão, idade, preço, o que quer que seja. Boa. Então, encerramos aqui as perguntas. Temos os 3 sorteados que vão levar um cupom para casa para poder pedir o jantar na faixa. Os arrobas são Pati Compag, Dodô Douglas e Laís Mafê. A gente vai mandar uma mensagem para vocês com o código do cupom, as instruções de uso, validade e tudo mais. Obrigada por todo mundo ter acompanhado. A gente vai todo o meetup foi gravado, a gente vai disponibilizar o link para vocês amanhã cedo, para quem quiser reassistir alguma coisa ou compartilhar com algum amigo. E vamos mandar junto com a nossa pesquisa de feedback. Então, é muito importante que vocês respondam, até para a gente saber que outros temas vocês gostariam de ver aqui. É isso, galera. Muitíssimo obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu, obrigado, boa noite. Boa noite.